Após enterrar minha mãe, abri um depósito secreto. O que encontrei mudou tudo. O cemitério ainda estava úmido quando fui embora. A terra recém-remexida tinha um cheiro metálico que grudou na minha garganta e não saiu por dias. Eu me lembro de observar minhas mãos, sujas de barro, enquanto segurava a bolsa como se fosse um objeto estranho, algo que eu tivesse esquecido como usar. Enterrar minha mãe não foi um choque repentino. Foi um processo lento, desgastante, silencioso. Ela adoeceu aos poucos, perdeu a voz antes de perder a consciência e nos últimos meses só se comunicava com os olhos. Mesmo assim, nada me preparou para o vazio concreto que ficou quando o caixão desceu. Não houve catarse, nem choro descontrolado, só uma sensação pesada de responsabilidade. Como se, junto com o corpo dela, tivessem enterrado também todas as perguntas que eu nunca fiz. Voltei para o apartamento dela no mesmo dia. Não queria dormir sozinha na minha casa. O lugar ainda tinha o cheiro do sabonete que ela usava, aquele barato de mercado, sempre o mesmo. As luzes estavam apagadas, como ela gostava. Minha mãe nunca foi de ambientes claros. Dizia que a claridade excessiva deixava as pessoas distraídas. Caminhei devagar, tirando os sapatos na entrada por hábito, mesmo sabendo que ninguém reclamaria. Abri as janelas só o suficiente para o ar circular e sentei no sofá, sem ligar a televisão. O silêncio ali não era confortável, mas era familiar. Passei horas olhando ao redor, reparando em detalhes que sempre estiveram ali e que eu nunca tinha realmente visto. O tapete gasto perto da porta do quarto. A rachadura na parede que ela se recusava a consertar. A estante de livros que ninguém nunca tocava. Eu cresci naquele apartamento me sentindo como uma visita permanente. Minha mãe era presente e distante ao mesmo tempo. Cuidava de tudo. Pagava contas, nunca deixou faltar comida, mas havia uma parte dela que parecia sempre trancada, como um cômodo ao qual eu não tinha acesso. No início da noite, decidi começar a organizar algumas coisas. Não por eficiência, mas para não ficar parada. Abri gavetas, empilhei documentos, separei roupas que seriam doadas. Tudo de forma quase automática. Quando cheguei ao quarto, hesitei diante da cômoda. A gaveta de cima sempre foi proibida, não por uma regra explícita, mas por um acordo silencioso. Ali ficavam as joias dela. Nada valioso, pelo menos era o que eu acreditava. Algumas peças antigas, outras quebradas, lembranças de um tempo que ela nunca comentava. Respirei fundo antes de abrir. Dentro, a caixa de joias de madeira escura estava no mesmo lugar. Um objeto pesado, com o verniz gasto nas bordas. Coloquei-a sobre a cama e fiquei alguns segundos apenas olhando. Senti uma pontada estranha no peito, como se estivesse prestes a invadir algo que não me pertencia, mesmo sendo filha única. Quando finalmente levantei a tampa, vi anéis simples, brincos sem par, colares embolados. E no fundo, algo que não deveria estar ali. Um envelope pequeno, amarelado pelo tempo. Meu nome estava escrito na frente, com a letra dela. Reconheci na hora. A mesma letra dos bilhetes deixados na geladeira quando eu era adolescente. Minhas mãos começaram a tremer. Abri o envelope com cuidado, como se o papel pudesse se desfazer. Dentro, havia apenas um bilhete dobrado uma vez. 2 linhas escritas com a mesma caneta azul que ela usava para tudo. Por favor, me perdoe. Só isso. Nenhuma explicação. Nenhuma assinatura. Aquelas palavras não pareciam um pedido genérico. Tinham peso. Um peso antigo. Senti um nó se formar na garganta, mas ainda não chorei. Junto com o bilhete, caiu algo metálico sobre a cama. Uma chave. Não era de casa nem de carro. Era maior, pesada, com um número gravado em uma pequena plaquinha. 317. Fiquei ali sentada, com o bilhete em uma mão e a chave na outra, tentando entender. Minha mãe nunca foi de segredos óbvios. Tudo nela era sutil, indireto. Se aquela chave estava ali, guardada por décadas, e se aquele bilhete foi escrito para mim, então havia algo que ela escolheu não dizer em vida. Algo que só poderia ser descoberto agora. Senti uma mistura de raiva e curiosidade. Não pelo conteúdo, que eu ainda desconhecia, mas pela decisão. Ela morreu sem me contar. E isso doeu mais do que eu esperava.
Passei a noite em claro. O bilhete ficou sobre a mesa de cabeceira, como se me observasse. Pensei em 1000 possibilidades. Um cofre, um erro do passado, um dinheiro escondido, um segredo de família. Nenhuma hipótese parecia suficiente para justificar aquele pedido de perdão. Pela manhã, liguei para o número impresso na plaquinha do chaveiro. Descobri que era um depósito antigo, do outro lado da cidade, alugado há décadas, em nome dela. Desliguei o telefone com a sensação de que algo estava prestes a mudar, mesmo sem saber como. Não era empolgação. Era um alerta interno, uma intuição desconfortável. Eu ainda não sabia o que havia atrás daquela porta, mas sabia que não era algo simples. Minha mãe passou a vida inteira mantendo aquilo escondido. E agora, depois de enterrá-la, cabia a mim abrir o que ela deixou fechado. Não por curiosidade, mas porque, depois daquele bilhete, fingir que nada existia não era mais uma opção. No dia seguinte, acordei com a chave ainda na palma da mão. Eu devia ter fechado o punho durante a noite. A marca do metal ficou impressa na pele por alguns segundos, como se quisesse me lembrar que aquilo não tinha sido um sonho. Levantei devagar, com o corpo pesado, e fui até a cozinha. Preparei café no automático, usando o mesmo coador que minha mãe usou por anos. Enquanto a água esquentava, observei o relógio na parede. Ele estava atrasado 5 minutos, como sempre. Ela dizia que fazia isso de propósito, para não confiar demais no tempo. Sentei à mesa com a xícara entre as mãos e fiquei pensando no depósito. Não contei a ninguém. Não liguei para parentes. Não comentei com colegas de trabalho. A ideia de dividir aquilo antes mesmo de entender me causava um desconforto quase físico. Era como se aquele segredo tivesse sido passado diretamente para mim, sem intermediários, e qualquer interferência externa pudesse contaminá-lo. Terminei o café sem sentir o gosto e me levantei decidida. Peguei a bolsa, a chave, o bilhete dobrado com cuidado e saí. O caminho até o outro lado da cidade foi longo. Peguei 2 ônibus e caminhei alguns quarteirões. A região era antiga, cheia de galpões baixos e prédios comerciais meio abandonados. Um lugar que parecia existir fora do ritmo do resto da cidade. O depósito ficava em uma rua estreita, com uma fachada cinza e discreta. Não havia letreiro chamativo, só o nome da empresa pintado de forma desbotada acima da porta. Passei por ela 2 vezes antes de perceber que era ali. Minha mãe sempre preferiu lugares que não chamassem atenção. Entrei e fui recebida por um homem de meia idade, com óculos pendurados na ponta do nariz. Disse meu nome, mostrei a chave e alguns documentos que tinha levado por precaução. Ele conferiu tudo em silêncio, digitou algo no computador antigo atrás do balcão e assentiu. Não fez perguntas. Aquilo me surpreendeu. Depois de tantos anos, ninguém estranhou que eu estivesse ali. Ele apenas apontou para um corredor lateral e explicou como funcionava. Assinei alguns papéis sem ler com atenção e segui. O corredor era longo e mal iluminado. As portas metálicas se repetiam dos 2 lados, todas numeradas. O som dos meus passos ecoava de um jeito que me deixou ainda mais consciente de cada movimento. Procurei pelo número 317, contando devagar, como se pudesse errar mesmo com os números estampados grandes na parede. Quando o encontrei, parei por alguns segundos antes de me aproximar. A porta era simples, sem nada que a diferenciasse das outras. A mão tremia quando inseri a chave na fechadura. O clique foi seco, definitivo. Girei a chave e puxei a porta, que abriu com um rangido baixo. O ar lá dentro era diferente, mais frio, com cheiro de papel velho e poeira. Acendi a luz e fiquei parada na entrada, sem conseguir dar o primeiro passo. O espaço não era grande, mas estava organizado de uma forma quase obsessiva. Caixas empilhadas, prateleiras metálicas, pastas identificadas. Tudo limpo demais para um lugar esquecido. Minha mãe vinha ali, por anos. Entrei devagar, fechando a porta atrás de mim. Passei a mão pela primeira caixa, sentindo o papelão rígido sob os dedos. Em cima, uma etiqueta escrita à mão com a mesma letra do bilhete. Datas. Décadas atrás. Abri uma delas e encontrei documentos. Certidões, contratos, cartas dobradas com cuidado.
Algumas estavam amarradas com barbante. Peguei uma ao acaso e comecei a ler. Era uma correspondência antiga, com carimbo de banco, falando sobre valores, depósitos mensais, algo que se estendia por muitos anos. Meu coração começou a bater mais rápido. Continuei abrindo caixas, uma após a outra, tentando montar um quadro coerente. Havia registros financeiros detalhados, como se alguém tivesse passado a vida inteira anotando cada centavo, tudo organizado por ano. Vi comprovantes de depósitos feitos com regularidade quase religiosa. Não eram valores exorbitantes, mas somados, ao longo de décadas, formavam algo significativo. E tudo estava ali, escondido, fora de qualquer conversa familiar. Lembrei de quantas vezes minha mãe disse que o dinheiro era curto, que precisávamos economizar, que certas coisas não eram possíveis. Sentei no chão, cercada por papéis, tentando respirar fundo. Não era apenas sobre dinheiro, era sobre escolhas. Ela optou por viver de forma contida, quase austera, enquanto acumulava algo em silêncio. Por quê? Para quem? Para mim? Ou para compensar algo que eu ainda não entendia? Peguei outra pasta, mais grossa, e a abri com cuidado. Dentro havia fotos. Antigas. Algumas em preto e branco, outras já amareladas pelo tempo. Reconheci minha mãe mais jovem, sorrindo de um jeito que eu nunca tinha visto. Ao lado dela, pessoas que eu não conhecia. Folheei as fotos com atenção, tentando encontrar pistas. Havia uma sequência que parecia importante. Minha mãe, um homem mais velho. Uma mulher com olhar sério. Crianças. Muitas crianças. Nenhuma delas era eu. Meu estômago se contraiu. Aquilo não fazia sentido. Minha mãe nunca falou de outra família, de outros vínculos. Sempre disse que éramos só nós duas. E de repente aquelas imagens sugeriam uma história paralela, um capítulo inteiro da vida dela do qual eu nunca participei. Foi ali, sentada no chão frio daquele depósito, que senti a primeira onda real de dor. Não uma dor explosiva, mas uma constatação amarga. Eu não conhecia minha mãe. Conhecia a versão funcional, a mulher que me criou, que cumpriu seu papel. Mas havia muito mais ali. Algo grande o suficiente para justificar 40 anos de silêncio, um pedido de perdão e um segredo mantido até a morte. Fechei a pasta com cuidado e a coloquei de lado. Ainda não era hora de ir embora. Eu tinha aberto a porta. Agora precisava seguir até o fim, mesmo sem saber o que isso significaria para mim. Fiquei ali por um tempo que não sei medir. O depósito não tinha janelas e o celular estava sem sinal. O tempo parecia suspenso, como se aquele lugar existisse fora da vida normal. Levantei devagar, sentindo as pernas dormentes, e voltei a examinar as prateleiras. Havia uma lógica clara naquela organização, mas não era uma lógica que eu reconhecia. Cada caixa parecia representar um período específico, quase como capítulos de uma vida paralela. Passei os dedos pelas etiquetas, lendo anos que iam muito antes de eu nascer e avançavam até poucos meses antes da morte dela. Ela nunca deixou de vir ali. Abri outra caixa, mais pesada. Dentro, encontrei cadernos. Vários. Todos de capa simples, sem nenhum detalhe chamativo. Ao abrir o primeiro, reconheci imediatamente a letra da minha mãe. Não eram diários no sentido tradicional. Não havia desabafos emocionais ou confissões diretas. Eram registros. Nomes, valores, datas, observações curtas. Em algumas páginas, pequenos comentários à margem, sempre objetivos. Pagamento feito. Situação resolvida. Manter distância. Aquilo me deu um calafrio. Minha mãe sempre foi prática, mas ali havia um nível de controle que eu nunca associei a ela. Continuei folheando até encontrar algo diferente. Em uma das páginas, havia um nome sublinhado com força. Ao lado, uma observação escrita com a caneta pressionada demais contra o papel. Minha responsabilidade. O nome não era familiar. Voltei às fotos que tinha separado e procurei por ele. Encontrei. Era o homem mais velho que aparecia em várias imagens ao lado dela. Em algumas, a proximidade entre os dois era evidente. Em outras,
O olhar dele parecia distante, quase ausente. A combinação daqueles registros com as fotos começou a formar uma narrativa desconfortável. Sentei novamente, apoiando as costas na parede fria, e tentei organizar os pensamentos. Não era apenas um segredo financeiro. Era uma vida inteira de decisões tomadas sem que eu tivesse qualquer conhecimento. Lembrei de todas as vezes em que minha mãe recusou ajuda, evitou conversas profundas, desviou de perguntas sobre o passado. Eu sempre interpretei isso como reserva, como uma personalidade fechada. Agora, parecia mais uma estratégia, um esforço constante para manter compartimentos separados. Em outro caderno, encontrei algo que me fez parar. Entre os registros objetivos, havia uma página solta, dobrada ao meio. Ao abrir, vi que era uma carta não enviada. A caligrafia era a mesma, mas o tom era diferente. Menos firme, mais contido. Ela escrevia para alguém, explicando que aquela situação não poderia vir à tona, que a verdade machucaria pessoas que não tinham culpa, que o silêncio, embora injusto, era a única forma de proteger quem precisava ser protegido. Não havia nomes explícitos, mas a mensagem era clara o suficiente para me deixar sem ar. Foi nesse momento que pensei em você, que talvez esteja ouvindo essa história agora. Histórias assim, silenciosas, cheias de camadas que ninguém vê de fora. Se esse tipo de relato faz sentido para você, se inscrever no canal ajuda muito a manter esse espaço onde essas vozes continuam existindo. Esse pensamento passou rápido, quase como uma distração necessária, antes de eu voltar para o peso do que estava descobrindo. Fechei a carta com cuidado e a coloquei de volta no caderno. Eu ainda não tinha encontrado nada que explicasse diretamente aquele pedido de perdão direcionado a mim. Tudo parecia girar em torno de escolhas feitas para proteger terceiros, responsabilidades assumidas em silêncio. Mas onde eu entrava nisso? Por que me pedir perdão agora, depois de morta, se tudo aquilo nunca tinha sido compartilhado comigo? Continuei explorando o depósito até encontrar uma caixa menor, posicionada no fundo da prateleira, quase escondida atrás de outras maiores. A etiqueta nela não tinha data, apenas uma palavra: final. Meu estômago se contraiu ao ler. Tirei a caixa com cuidado, coloquei-a no chão e respirei fundo antes de abrir. Dentro, havia apenas 3 itens: um envelope lacrado, uma pasta fina e um pequeno gravador antigo. O tipo que se usava décadas atrás, com fita cassete. Peguei o envelope primeiro. Meu nome estava escrito na frente, novamente com a letra da minha mãe. A repetição daquele gesto me atingiu com força. Abri devagar e encontrei uma carta mais longa, dobrada várias vezes. Ainda não li. Coloquei-a ao lado e peguei a pasta. Dentro, havia documentos recentes, médicos, jurídicos. Entre eles, um contrato de transferência, indicando que tudo o que estava naquele depósito seria legalmente meu. Não como herança comum, mas como algo separado, deliberadamente isolado do resto dos bens dela. Aquilo não era improviso. Foi planejado. Por fim segurei o gravador. Estava pesado na mão, com marcas de uso. Apertei o botão de play por impulso, mas nada aconteceu. A fita precisava ser rebobinada. Minhas mãos tremiam enquanto eu mexia nos botões, tentando fazê-lo funcionar. Quando finalmente ouvi o clique e o som baixo da fita começando a rodar, senti um aperto no peito. Aquela seria a voz dela, algo que eu não ouvia mais, algo que talvez explicasse tudo. Mas naquele instante eu desliguei. Não estava pronta. Ainda não. Guardei o gravador na bolsa, fechei a caixa e me levantei. Eu precisava sair dali, respirar ar de verdade, sentir o chão da cidade sob os pés. Havia encontrado respostas parciais, mas também perguntas maiores, e uma certeza incômoda começava a se formar. O pedido de perdão não era abstrato, era pessoal. E quando eu finalmente ouvisse aquela fita, nada do que eu acreditava sobre minha mãe, ou sobre mim, continuaria intacto. Saí do depósito com a sensação de estar carregando algo vivo dentro da bolsa. O gravador parecia pesar mais a cada passo, como se tivesse consciência do que guardava. Do lado de fora, a luz do dia me incomodou.
Pisquei várias vezes até me acostumar. O mundo seguia exatamente igual ao que estava antes de eu atravessar aquela porta, e isso me irritou mais do que confortou. Pessoas andando apressadas, carros passando, conversas triviais. Ninguém ali sabia que uma vida inteira tinha acabado de se reorganizar dentro de mim. No ônibus de volta, segurei a bolsa junto ao corpo. Não por medo de roubo, mas por um impulso quase instintivo de proteção. Olhei pela janela, mas não via nada de fato. Minha mente voltava, repetidas vezes, para a palavra escrita na etiqueta daquela caixa. Final. Minha mãe sempre foi cuidadosa com nomes. Nada ali era aleatório. Aquilo significava que ela sabia exatamente quando aquele capítulo terminaria, e escolheu não estar presente para explicá-lo pessoalmente. Cheguei ao apartamento no fim da tarde. Tirei os sapatos, larguei a bolsa no chão e fui direto para o banheiro. Lavei o rosto com água fria, como se pudesse apagar o que tinha visto. O espelho me devolveu uma imagem que eu mal reconhecia. Não era choque visível. Era algo mais contido. Um cansaço profundo nos olhos. Uma rigidez nova no maxilar. Respirei fundo algumas vezes antes de sair. Não queria tomar decisões naquele estado, mas também sabia que adiar não tornaria aquilo mais fácil. Coloquei o gravador sobre a mesa da sala. Fiquei andando de um lado para o outro por vários minutos, como se precisasse gastar uma energia que não encontrava saída. Pensei em ligar para alguém, mas não consegui definir quem. Não queria conselhos, nem interpretações alheias. Aquilo era entre mim e ela, mesmo que ela já não estivesse mais ali. Sentei no sofá, peguei o bilhete com o pedido de perdão e reli mais uma vez. As palavras não mudavam, mas o peso delas parecia crescer. Apertei o botão de play. O som da fita começou com um chiado baixo, seguido por alguns segundos de silêncio. Depois, a voz dela, um pouco mais fraca do que eu lembrava, mas inconfundível. Meu corpo inteiro reagiu. Senti um aperto no peito, como se o ar tivesse ficado mais rarefeito. Ela não disse meu nome de imediato. Respirou fundo, como fazia antes de falar algo importante, e começou. Ela disse que não sabia exatamente quando eu ouviria aquilo, mas que imaginava que seria depois do enterro, que se estivesse certa, era porque tinha falhado em dizer em vida o que precisava ser dito. A palavra falhado me atingiu com força. Minha mãe raramente admitia falhas, mesmo as pequenas. Ouvir aquilo da boca dela, ainda que gravado, mudou algo dentro de mim. Ela falou do passado, não em detalhes dramáticos, mas com a objetividade que sempre a definiu. Contou que, muito antes de eu nascer, se envolveu em uma situação que mudou o rumo da vida dela. Falou de responsabilidades assumidas por escolha, não por obrigação legal, de crianças que não eram dela, mas que passaram a depender dela de formas que ninguém poderia imaginar olhando de fora. Falou de dinheiro, sim, mas falou mais de presença, de decisões silenciosas, de limites impostos a si mesma para que outras pessoas pudessem ter algum tipo de estabilidade. Enquanto eu ouvia, imagens das fotos voltavam à minha mente. As crianças, os rostos. Tudo começava a se encaixar de um jeito desconfortável, mas coerente. Ela explicou que o depósito existia para manter aquilo separado. Não por vergonha, mas por necessidade. Misturar aquelas duas partes da vida teria consequências que ela não estava disposta a causar. Disse que me amava, mas que proteger aquela estrutura exigiu escolhas que me afetaram diretamente, mesmo que eu nunca soubesse. Foi aí que ela pediu perdão de verdade, não de forma genérica. Ela disse que sabia que eu cresci sentindo que algo sempre esteve fora do lugar, que havia uma distância que eu nunca consegui nomear. Aquela distância, segundo ela, era o preço do silêncio. Um silêncio que me privou de uma versão mais inteira dela. Um silêncio que fez com que eu carregasse dúvidas que nunca foram respondidas. E por isso, ela sentia muito. Desliguei o gravador antes que a fita terminasse. Minhas mãos estavam frias. Não chorei. Não naquele momento. Fiquei sentada, encarando a parede, tentando absorver o que tinha acabado de ouvir. Não havia vilões claros naquela história. Não havia traição, nem segredos escandalosos. Havia escolhas difíceis, feitas repetidamente, por décadas. E havia eu,
vivendo as consequências sem saber a origem. Pensei em quantas vezes interpretei a postura dela como falta de afeto, quando talvez fosse exaustão. Quantas vezes confundi silêncio com indiferença. Isso não apagava a dor. Não tornava tudo aceitável de repente, mas deslocava a narrativa. E esse deslocamento era profundamente desconcertante. Se você está ouvindo isso agora e sente que histórias assim, cheias de zonas cinzentas, também atravessam a sua vida, talvez valha a pena continuar por aqui. Às vezes, entender não resolve tudo, mas muda o lugar da dor. Peguei a carta que ainda não tinha lido, aquela que estava no envelope com meu nome, dentro da caixa marcada como final. Respirei fundo antes de abrir. Sabia que ali haveria algo que a gravação não disse, algo que ela escolheu deixar no papel. E de alguma forma, eu já sentia que aquilo não era apenas sobre o passado dela. Era sobre uma decisão que agora recaía sobre mim. Abri a carta com cuidado, como se o papel pudesse se desfazer entre meus dedos. A caligrafia dela ocupava quase todas as páginas, linhas firmes, regulares, sem rasuras. Aquilo me chamou a atenção de imediato. Minha mãe só escrevia assim quando tinha absoluta certeza do que queria dizer, quando não havia espaço para improviso. Comecei a ler devagar, sentindo cada palavra se acomodar antes de seguir para a próxima. Ela dizia que aquela carta existia porque havia coisas que não cabiam na gravação, que a voz podia falhar, que a emoção podia trair a intenção. No papel, ela tinha mais controle. Disse que o depósito não era apenas um arquivo do passado, mas uma estrutura viva, algo que continuava em funcionamento mesmo agora. As pessoas envolvidas naquela história, aquelas crianças das fotos, agora adultas, ainda dependiam de alguma forma do que ela havia construído. Não financeiramente apenas. Havia acordos, promessas silenciosas, expectativas criadas ao longo de décadas. Meu peito apertou quando entendi onde ela queria chegar. Ela escreveu que, ao morrer, sabia que estaria me colocando diante de uma escolha injusta, que eu poderia simplesmente fechar aquela porta, encerrar tudo, usar o que era legalmente meu e seguir minha vida, e que ninguém poderia me condenar por isso. Mas também escreveu que, se eu estivesse lendo aquela carta, era porque ela acreditava que eu era capaz de algo mais complexo do que o simples rompimento. Capaz de decidir com consciência, não por obrigação, mas por clareza. Havia um trecho sublinhado, como se ela tivesse voltado ali mais de uma vez antes de selar o envelope. Ela dizia que nunca quis que eu me sentisse responsável por erros que não cometi, que aquela rede de apoio foi criada por escolhas dela, não minhas, e que o pedido de perdão não era para me manipular, mas para reconhecer que, ao me manter fora daquela parte da vida, ela me negou a possibilidade de escolha por muito tempo. Agora, pela primeira vez, a escolha era minha. Fechei a carta e fiquei olhando para as mãos. Elas estavam estáveis. Isso me surpreendeu. Eu esperava raiva, ressentimento, talvez uma vontade imediata de romper com tudo. Mas o que senti foi outra coisa. Um cansaço lúcido. A percepção clara de que não havia solução limpa. Qualquer decisão teria consequências. E fugir disso seria apenas repetir o padrão que ela mesma tentou encerrar. Passei os dias seguintes em um estado quase automático. Voltei ao depósito mais de uma vez. Li documentos com mais atenção, organizei pastas, fiz anotações, descobri nomes, histórias fragmentadas, situações que se repetiam. Não era uma organização criminosa, nem um segredo escandaloso. Era uma rede informal de suporte, criada para compensar falhas de um sistema maior. Minha mãe tinha assumido um papel que ninguém reconhecia oficialmente, mas do qual muita gente se beneficiou. Em alguns momentos senti orgulho, em outros, uma pontada de ressentimento, porque aquela dedicação teve um custo que eu paguei sem saber. A distância emocional, a vida contida, a sensação constante de que eu precisava ser forte sozinha. Tudo aquilo agora tinha contexto, mas ainda doía. Entender não apaga o impacto, apenas muda o foco. Foi em uma dessas visitas ao depósito que encontrei algo que tinha passado despercebido antes. Uma pasta fina, sem etiqueta,
colocada entre duas caixas maiores. Dentro, havia correspondências mais recentes. Algumas assinadas por profissionais, outras por pessoas comuns. Cartas de agradecimento. Relatos breves de como aquele apoio tinha sido decisivo em momentos críticos. Nenhuma delas mencionava diretamente minha mãe pelo nome completo. Ela sempre preferiu permanecer invisível. Sentei no chão novamente, como da primeira vez, e percebi um padrão que antes eu não tinha visto com clareza. Ela ajudava, mas mantinha limites rígidos. Não criava dependência absoluta. Não se colocava como salvadora. Havia regras, distâncias, encerramentos planejados. Aquilo não era impulsivo. Era ético, dentro do possível. E isso me colocou diante de uma pergunta incômoda. Se eu decidisse continuar, conseguiria manter essa mesma postura? Ou acabaria me perdendo no papel que não escolhi? Às vezes, enquanto organizava tudo aquilo, pensava em quem está ouvindo essa história agora. Em quantas pessoas carregam heranças invisíveis, decisões tomadas por outros que acabam moldando suas vidas sem aviso. Se esse tipo de reflexão te acompanha, ficar por aqui, acompanhar essas histórias, é uma forma silenciosa de não se sentir tão só nelas. Voltei para casa naquela noite com uma clareza desconfortável. Eu não precisava decidir tudo de uma vez. Minha mãe não pediu continuidade cega. Pediu consciência. Pediu que eu não fingisse que nada daquilo existiu. Pela primeira vez, senti que não estava mais reagindo a um segredo, mas dialogando com ele. Mesmo que esse diálogo fosse interno, solitário e cheio de pausas. Ainda havia conversas que eu precisava ter. Pessoas que eu precisava encontrar. E limites que eu teria que estabelecer. Não em nome dela, mas em meu próprio. O depósito não era apenas um espaço físico. Era um teste silencioso. E eu ainda estava no meio dele, aprendendo, passo a passo, a não confundir sobrevivência com sacrifício eterno. Na semana seguinte, marquei encontros. Não todos de uma vez. Um por vez, como se cada conversa precisasse de espaço próprio para existir. Usei os contatos encontrados nos documentos mais recentes, aqueles que minha mãe ainda acompanhava de perto. Não expliquei muito pelo telefone. Disse apenas que ela tinha falecido e que havia assuntos pendentes. As respostas foram contidas, respeitosas. Ninguém demonstrou surpresa. Aquilo, por si só, já dizia muito. O primeiro encontro foi em um café simples, perto de uma estação de metrô. Cheguei alguns minutos antes e escolhi uma mesa no canto. Quando a mulher entrou, reconheci de imediato o rosto das fotos antigas, embora o tempo tivesse feito seu trabalho. Ela me olhou com atenção, demorando 1 segundo a mais do que o normal. Não perguntou quem eu era. Apenas disse meu nome, como se já soubesse. Sentou-se devagar, colocou a bolsa no chão e respirou fundo antes de falar. Ela falou da minha mãe com uma mistura de gratidão e cautela. Não usou palavras grandiosas. Disse que ela tinha sido constante quando tudo ao redor era instável, que nunca prometeu mais do que podia cumprir, que quando precisava dizer não, dizia. Ouvir aquilo me provocou uma sensação estranha, quase uma inversão de papéis. Aquela mulher descrevia uma versão da minha mãe que eu raramente experimentei. Não melhor. Diferente. Mais inteira, talvez. Porque ali, ela exercia controle sobre algo que escolheu. Quando a conversa chegou ao presente, fui direta. Expliquei que não tinha todas as respostas, que ainda estava entendendo o que havia sido deixado para trás. Disse que não faria promessas naquele momento. Ela assentiu, sem demonstrar decepção. Disse apenas que compreenderia qualquer decisão, que o que existiu até ali já tinha sido mais do que suficiente para mudar trajetórias. Saí daquele café com uma sensação inesperada. Ninguém estava me pressionando. A expectativa maior vinha de dentro. Os outros encontros seguiram um padrão parecido. Histórias diferentes, tons variados, mas o mesmo reconhecimento silencioso de que aquela rede tinha limites claros. Ninguém me tratou como sucessora natural. Ninguém usou palavras como obrigação ou continuidade. Isso me aliviou mais do que qualquer discurso poderia. Ao mesmo tempo, me colocou diante de algo ainda mais difícil. Se eu decidisse continuar algum tipo de apoio,
seria por escolha genuína. Não haveria álibi emocional. Em casa, comecei a reorganizar meus próprios espaços. Tirei objetos que não faziam mais sentido, mudei móveis de lugar, doei coisas que estavam guardadas há anos. Não era sobre desapego material, era sobre marcar território. Pela primeira vez, senti que minha vida não precisava mais girar em torno de ausências não explicadas. Eu tinha informação suficiente para decidir o que fazer com elas. Uma noite, voltei a ouvir a gravação inteira. Dessa vez, até o fim. Minha mãe encerrava dizendo que esperava que eu não confundisse silêncio com fraqueza, nem limite com frieza. Que sobreviver, às vezes, exigia escolhas que ninguém aplaudia. E que se eu tivesse aprendido algo com ela, era a não me anular para manter estruturas que já não me serviam. Aquela frase ficou comigo por dias. Se você está acompanhando essa história e sente que ela toca em algo que você também vive, ficar por aqui, se inscrever no canal, é uma forma simples de apoiar esse tipo de narrativa que não oferece respostas fáceis, mas abre espaço para reflexão. Esse pensamento voltou enquanto eu desligava o gravador pela última vez. Voltei ao depósito algumas semanas depois, com uma decisão parcial tomada. Não definitiva, mas honesta. Separei o que precisava ser encerrado do que poderia continuar por um período de transição. Consultei um advogado para formalizar limites claros. Tudo documentado, transparente, sem improvisos. Não para me proteger apenas, mas para não repetir o padrão de silêncio que me feriu. Enquanto organizava as últimas caixas, percebi algo que antes tinha passado despercebido. Minha mãe tinha planejado saídas. Nada ali era eterno. Havia prazos, revisões, pontos de encerramento. Aquilo me trouxe uma espécie de paz tardia. Ela não esperava que eu carregasse aquilo indefinidamente. Esperava que eu entendesse quando era hora de parar. Fechei a porta do depósito naquele dia com uma sensação diferente da primeira vez. Não era alívio, nem peso. Era responsabilidade assumida no próprio tamanho. Eu não estava mais paralisada pelo que encontrei. Estava consciente. E essa consciência, embora desconfortável, me devolveu algo que eu não percebia que tinha perdido. A capacidade de escolher sem culpa automática. Ainda havia um caminho pela frente. Conversas difíceis, ajustes, despedidas silenciosas. Mas, pela primeira vez desde o enterro, senti que não estava apenas reagindo ao legado da minha mãe. Eu estava dialogando com ele. E mais importante, estabelecendo onde ele terminava e onde eu começava. Alguns meses se passaram desde a última vez que fechei aquela porta metálica. O depósito continuava lá, existindo fora do meu cotidiano, mas já não ocupava o mesmo espaço dentro de mim. Aos poucos, fui encerrando o que precisava ser encerrado. Não com anúncios, nem com explicações longas. Apenas com conversas diretas, limites claros e decisões registradas. Algumas pessoas agradeceram, outras apenas aceitaram. Ninguém discutiu. A estrutura que minha mãe criou era sólida o suficiente para suportar um fim digno. No meio desse processo, percebi algo que me pegou desprevenida. Eu estava aprendendo a dizer não sem justificar demais, a recusar pedidos sem me sentir cruel, a explicar limites sem pedir desculpas por eles. Era um aprendizado tardio, mas real. Crescer à sombra de um silêncio tão organizado me ensinou, por muito tempo, a ocupar pouco espaço. Agora, eu estava reaprendendo a me posicionar, sem a urgência de agradar ou compensar ausências antigas. Houve um encontro específico que ficou comigo. Um homem que eu nunca tinha visto antes, mas que reconheci de imediato pelas fotos. Ele era uma das crianças. Já adulto, com a postura de quem aprendeu cedo a não esperar muito. Conversamos pouco. Ele não perguntou detalhes, não fez pedidos. Apenas disse que minha mãe tinha sido a primeira adulta a não prometer o impossível. Que isso, para ele, tinha mudado tudo. Saí daquela conversa em silêncio, carregando uma compreensão difícil de traduzir. Às vezes, o impacto de alguém não está na intensidade, mas na consistência. Em casa, guardei o gravador em uma caixa junto com a carta e o bilhete. Não como algo a ser esquecido, mas como algo que não precisava mais ser revisitado constantemente.
A história já tinha cumprido seu papel. Voltei a me concentrar na minha própria vida, em projetos que tinham ficado suspensos, em relações que eu mantinha sempre à distância. Percebi o quanto eu tinha reproduzido, sem perceber, a mesma contenção emocional que tanto me marcou. Não foi uma virada dramática. Ninguém aplaudiu minhas escolhas. Não houve reconciliações cinematográficas nem revelações públicas. O que houve foi um ajuste silencioso, uma justiça discreta. A compreensão de que eu não precisava mais carregar o peso de um segredo que não era meu. E, principalmente, de que impor limites não era uma forma de abandono. Era uma forma de sobrevivência. Às vezes ainda penso no pedido de perdão escrito naquele bilhete simples. Hoje, ele não me soa mais como uma dívida em aberto. Soa como um reconhecimento tardio. Minha mãe fez o que conseguiu, com as ferramentas que tinha, dentro das circunstâncias que enfrentou. Isso não apaga a dor que eu senti. Mas também não me prende mais a ela. Há espaço agora para algo mais honesto do que ressentimento. Se você chegou até aqui, talvez também carregue histórias que nunca foram explicadas direito. Decisões tomadas por outros, silenciosas, que acabaram moldando quem você se tornou. Ficar por aqui, acompanhar esse tipo de narrativa, é uma forma de lembrar que entender não significa justificar tudo. Significa apenas escolher melhor o que fazer com o que foi deixado. Hoje, quando penso naquele depósito, não imagino mais uma porta fechada ou um segredo pesado. Imagino um limite, um ponto claro entre o que foi e o que não precisa continuar sendo. Não foi vingança, não foi ruptura, foi sobrevivência. E pela primeira vez, sinto que essa sobrevivência finalmente me pertence. Depois disso, pensei que o assunto perderia força com o tempo, que a vida, naturalmente, ocuparia o espaço que antes era dominado por perguntas antigas. Em parte, isso aconteceu. Voltei à rotina, ao trabalho, aos compromissos adiados. As pessoas ao meu redor notaram alguma mudança, mas ninguém soube nomear exatamente o que. Eu também não tentei explicar. Algumas transformações não pedem testemunhas, mas houve um detalhe que só percebi mais tarde. Ao estabelecer limites com o legado da minha mãe, comecei a enxergar com mais clareza outros limites que eu nunca tinha imposto. Relações que se sustentavam mais pela minha adaptação do que por troca real. Situações em que eu sempre cedia primeiro, falava menos, aceitava o desconforto como se fosse parte inevitável de existir. A história do depósito não criou isso em mim, mas iluminou um padrão antigo. Em um almoço de família, meses depois, alguém comentou, de forma casual, que eu parecia mais distante. A palavra ficou ecoando. Distante de quê, exatamente? Da função que esperavam que eu cumprisse, da versão de mim que sempre estava disponível, compreensiva, silenciosa? Percebi que, para alguns, meu novo posicionamento soava como frieza. Não respondi. Aprendi que nem toda percepção alheia merece correção. Voltei a reler a carta da minha mãe uma última vez, não por necessidade, mas por fechamento. Havia um trecho que eu tinha ignorado antes, talvez por não estar pronta. Ela dizia que o maior erro dela não foi ter assumido responsabilidades demais, mas não ter dividido comigo o peso de decidir quando parar. Aquilo me atingiu de forma diferente agora. Eu tinha parado, do meu jeito, no meu tempo, e isso importava. Algumas pessoas que faziam parte daquela rede desapareceram naturalmente do meu contato. Outras permaneceram, de forma mais espaçada, respeitosa. Nada dramático, nada abrupto. A transição foi tão silenciosa quanto a construção original. E isso me confirmou que eu tinha feito a escolha certa para mim. Não a mais confortável, a mais honesta. Em noites mais quietas, ainda sinto a ausência da minha mãe de forma aguda. Não da mulher idealizada, nem da figura enigmática do depósito, mas da presença cotidiana, imperfeita, que fazia parte da minha história. A diferença é que agora, essa ausência não vem acompanhada de perguntas sem resposta. Vem com aceitação. E isso muda tudo. Se você continua aqui, talvez reconheça esse tipo de processo interno, lento, quase invisível para quem olha de fora.
Histórias assim não terminam com grandes resoluções. Terminam com ajustes sutis, escolhas pequenas, repetidas. Se inscrever no canal, acompanhar esse tipo de conteúdo, ajuda a manter vivo esse espaço onde essas transformações silenciosas têm voz. Hoje, consigo dizer algo que antes me parecia impossível. Eu perdoei minha mãe. Não de forma idealizada, nem automática. Perdoei entendendo os limites dela e, principalmente, respeitando os meus. O pedido de perdão que ela deixou não era uma âncora, era uma chave, e eu finalmente entendi como usá-la sem me trancar junto com o que ficou para trás. A história do depósito não me deu uma nova identidade. Me devolveu a que sempre esteve ali, abafada por silêncios que não eram meus. Ainda sigo em frente com cautela, com escolhas pensadas, com limites claros. Mas sigo leve. E isso, depois de tudo, é o que mais importa. Houve um momento específico, quase banal, em que percebi que algo tinha realmente se encerrado. Estava arrumando documentos em casa, organizando papéis antigos, quando encontrei uma pasta com contas atrasadas de anos atrás. Lembrei imediatamente das conversas repetidas sobre dinheiro curto, das renúncias pequenas que se acumulavam, da sensação constante de que eu precisava me virar sozinha. Pela primeira vez, ao invés de sentir aquela irritação antiga, senti apenas distância, não indiferença. Distância emocional suficiente para olhar para aquilo sem me misturar. Dobrei os papéis com calma e joguei fora o que já não tinha função alguma. O gesto foi simples, mas simbólico. Percebi que não estava mais tentando reorganizar o passado para torná-lo aceitável. Estava apenas seguindo. A história da minha mãe, com todas as suas camadas, tinha encontrado um lugar definido dentro de mim. Não precisava mais ser revisitada para fazer sentido. Algum tempo depois, fui ao cemitério sozinha. Não levei flores. Apenas sentei no banco de concreto, observei o entorno e fiquei ali em silêncio. Não conversei com ela em voz alta. Não fiz promessas. Pensei no quanto aquela mulher viveu sustentando estruturas invisíveis e no quanto isso moldou quem eu me tornei. Pensei também no quanto eu não precisava repetir esse padrão para honrar nada. Ficar ali, em silêncio consciente, foi suficiente. Na volta, passei perto da região do depósito. Não cheguei a parar. Apenas reconheci o caminho e segui em frente. Aquilo me trouxe uma sensação estranha de encerramento definitivo. Como se a cidade tivesse absorvido aquele capítulo, devolvendo-o ao lugar onde sempre pertenceu, no passado. Eu não precisava mais verificar se a porta estava fechada. Eu sabia que estava. Com o tempo, comecei a falar da minha mãe de forma diferente, sem aquele cuidado excessivo de não tocar em certos pontos, sem a necessidade de protegê-la ou de me proteger. Quando alguém perguntava como ela era, eu dizia a verdade possível, que foi uma mulher forte, contraditória, silenciosa e que fez escolhas difíceis. Não completava com justificativas. Isso, por si só, já era um avanço. Percebi também que passei a exigir mais clareza das pessoas ao meu redor. Não em forma de cobrança, mas de presença real. Conversas menos evasivas, relações menos baseadas em suposições. Alguns vínculos não resistiram a isso. Outros se fortaleceram. Aceitei ambos os resultados sem dramatizar. Nem tudo precisa durar para ter sido válido. Se você chegou até aqui nessa história, talvez esteja vivendo algo parecido, mesmo que em outro contexto. Às vezes, o que muda tudo não é uma revelação explosiva, mas a permissão interna para parar de carregar o que nunca foi seu. Acompanhar essas narrativas, se inscrever no canal, é uma forma de continuar dando espaço a esse tipo de reflexão silenciosa, que raramente encontra lugar. Hoje, quando penso naquela chave com o número 317, não penso mais em mistério. Penso em transição. Ela abriu uma porta que precisava ser aberta, não para que eu assumisse algo, mas para que eu pudesse encerrar com consciência. Minha mãe não me deixou uma missão, me deixou uma escolha, e eu a exerci sem raiva, sem heroísmo, sem sacrifício desnecessário. A vida segue com suas demandas comuns, seus dias bons e outros nem tanto. A diferença é que agora não há mais um peso invisível distorcendo tudo. O silêncio deixou de ser um fardo e passou a ser apenas ausência de ruído.
E nesse espaço mais limpo, finalmente consigo ouvir a minha própria voz com clareza. Não foi vingança. Nunca foi. Também não foi redenção. Foi sobrevivência, no sentido mais simples e honesto da palavra. E isso, depois de tudo, é suficiente. Por um tempo, achei que aquela sensação de fechamento fosse definitiva. Como se eu tivesse atravessado uma linha clara entre antes e depois, e nada mais pudesse me puxar de volta. Mas a verdade é que encerramentos reais não são estanques. Eles se confirmam aos poucos, em situações pequenas, inesperadas, quando algo antigo tenta se repetir e você reage de outro jeito. Foi assim quando um parente distante entrou em contato, semanas depois, perguntando sobre bens, documentos, possíveis valores esquecidos. O tom era casual demais para o conteúdo da pergunta. Antigamente, isso teria me deixado desconfortável, talvez até culpada por não compartilhar tudo imediatamente. Dessa vez, respondi com precisão. Disse o que era pertinente, o que não era assunto de ninguém além de mim, e encerrei a conversa sem prolongamentos. Desliguei o telefone com o coração estável. Aquilo me confirmou que algo tinha de fato mudado. Percebi que durante anos eu confundi transparência com exposição excessiva. Aprendi tarde que ser justa não exige abrir todas as portas. Algumas existem justamente para delimitar. O depósito foi uma lição dura nesse sentido. Minha mãe passou a vida controlando acessos. Eu passei a vida tentando adivinhar o que estava por trás deles. Agora, finalmente, eu entendia que escolher o que compartilhar também é uma forma de honestidade. Em outro momento, conversando com alguém próximo, ouvi a frase: "Você sempre dá conta." Ela foi dita como elogio, mas algo em mim reagiu. Pela primeira vez, questionei essa narrativa. Dar conta, muitas vezes, significou para mim absorver mais do que era razoável. Permanecer firme, enquanto algo se acumulava por dentro. Respondi com um sorriso curto e mudei de assunto. Não senti necessidade de explicar. Nem toda identidade precisa ser mantida. Voltei a pensar na minha mãe nessas horas. Não com ressentimento, mas com uma lucidez nova. Ela também deu conta de muita coisa. Talvez demais. Talvez por tempo demais. E isso me ajudou a aceitar que interromper um ciclo não é desrespeito. É continuidade consciente. É pegar o que funciona e deixar o resto parar onde deve. Alguns objetos do depósito ficaram comigo. Não documentos, nem registros. Pequenas coisas sem valor prático. Um caderno vazio, nunca usado. Uma caneta antiga. Guardei não como lembrança dela, mas como símbolo do que não foi escrito, do que não precisou mais ser registrado. Minha vida, dali em diante, não precisava de contabilidade emocional permanente. Se você ainda está aqui, talvez entenda o que quero dizer. Nem todo legado precisa ser ampliado. Alguns existem apenas para ensinar onde termina. Histórias como essa não pedem plateia, pedem escuta. E apoiar esse tipo de conteúdo, se inscrevendo no canal, é uma forma silenciosa de manter essas narrativas possíveis. Hoje, quando alguém fala sobre segredos de família, não sinto mais aquela tensão automática. Sei que segredos existem por razões complexas. Alguns protegem, outros adoecem. A diferença está no tempo que permanecem fechados e em quem paga o preço por isso. No meu caso, abrir a porta não foi um ato de coragem repentina. Foi um processo lento de aceitação e limite. A vida não ficou mais simples depois disso. Ficou mais clara. E clareza, às vezes, é desconfortável. Mas é nesse desconforto que eu me reconheço agora. Não como herdeira de um silêncio, mas como alguém que escolheu não prolongá-lo. Minha mãe fez o que pôde. Eu fiz o que precisei. E aos poucos, isso tem sido suficiente para seguir. Com o passar do tempo, comecei a notar algo curioso. O silêncio deixou de me provocar ansiedade. Antes, qualquer espaço vazio parecia um aviso, uma antecipação de algo que eu precisava consertar ou prever. Agora, o silêncio era apenas isso. Um intervalo legítimo. Uma pausa que não exigia ação imediata. Essa mudança, aparentemente pequena, teve efeitos profundos no meu dia a dia. No trabalho, por exemplo,
percebi o quanto eu costumava assumir responsabilidades que não eram minhas. Resolver problemas antes mesmo de alguém pedir, antecipar conflitos, suavizar decisões alheias. Era quase automático. Quando comecei a parar antes de agir, algumas coisas aconteceram sozinhas. Outras simplesmente não aconteceram. E o mundo não desabou. Essa constatação foi desconcertante e libertadora ao mesmo tempo. Houve também um efeito colateral inesperado. Algumas pessoas se afastaram. Não de forma dramática, mas progressiva. Menos mensagens, menos convites, menos demanda. No início, senti uma pontada de insegurança. Depois, percebi que muitos desses vínculos existiam porque eu sustentava uma certa disponibilidade constante. Ao retirá-la, o vínculo precisava se redefinir. Alguns não conseguiram. Outros se ajustaram. Aceitei ambos sem tentar forçar permanências. Em uma noite comum, enquanto preparava o jantar, me peguei pensando em como minha mãe teria lidado com tudo isso. Não como crítica, mas como exercício de compreensão. Ela cresceu em um tempo em que não havia espaço para pausas conscientes, onde escolhas eram feitas sob pressão e mantidas por lealdade quase automática. Dentro desse contexto, o que ela construiu fazia sentido. Isso não a tornava intocável, tornava-a humana. Essa percepção me ajudou a soltar a última camada de cobrança que eu ainda carregava. Não era mais necessário julgar cada decisão passada para validar as minhas atuais. Eu podia simplesmente seguir, sem precisar comparar trajetórias, medir sacrifícios ou justificar rupturas internas. Em um domingo chuvoso, encontrei por acaso uma das fotos antigas que tinha ficado comigo. Minha mãe jovem, sorrindo de um jeito que eu nunca vi pessoalmente. Olhei para aquela imagem por alguns minutos e senti algo próximo de ternura. Não nostalgia idealizada. Ternura madura, pelo que foi possível, pelo que não foi e pelo que não precisava mais ser. Se você continua acompanhando essa história, talvez perceba que ela não avança em linha reta. Ela se aprofunda. Histórias assim não caminham para um clímax explosivo, mas para uma acomodação interna. Estar aqui, se inscrever no canal, é uma forma de apoiar narrativas que respeitam esse tempo real das coisas. Algumas semanas depois, finalizei oficialmente todos os trâmites ligados ao depósito. Últimas assinaturas, últimos encerramentos. Não senti alívio imediato. Senti algo mais discreto, neutralidade. Como quando você termina uma tarefa longa e por alguns segundos não sabe exatamente o que fazer a seguir. Esse espaço, antes desconfortável, agora era promissor. Comecei a preencher esse espaço com coisas simples. Leituras interrompidas, caminhadas sem objetivo, conversas sem agenda. Atividades que não serviam a nenhum plano maior. Apenas existiam. Percebi o quanto eu tinha vivido orientada por funções. Filha responsável. Mulher que aguenta. Pessoa confiável. Agora, eu estava aprendendo a ser alguém sem título operacional. Em certos momentos, a memória do bilhete ainda surgia. Por favor, me perdoe. Hoje, leio essa frase de outro lugar. Não como um pedido pendente, mas como um gesto final de honestidade. Minha mãe reconheceu o impacto do silêncio. Eu reconheci o direito de não perpetuá-lo. Entre esses dois movimentos, algo se encerrou de forma ética. Ainda não sei exatamente quem eu serei daqui a alguns anos. E pela primeira vez, isso não me assusta. Não preciso ter tudo definido para me sentir segura. O que eu precisava era delimitar o que não era meu. O resto pode se construir com mais leveza. Essa história não acabou de repente. Ela está se dissolvendo aos poucos, no ritmo certo. E eu sigo, não carregando um segredo, mas sustentando uma escolha. Uma escolha que não fez barulho, não chamou atenção, não feriu ninguém deliberadamente. Apenas me devolveu a mim mesma, sem dívida emocional acumulada. E isso agora começa a se refletir em tudo. Com o tempo, comecei a perceber que aquela escolha silenciosa não tinha ficado restrita ao que dizia respeito à minha mãe. Ela estava se infiltrando em tudo. Em como eu reagia a conflitos pequenos, em como eu ocupava espaços, em como eu aceitava, ou não, determinadas dinâmicas.
Não foi uma mudança visível de fora. Foi um ajuste interno, quase imperceptível, mas constante. Em uma reunião de trabalho, por exemplo, alguém tentou, de forma educada, empurrar para mim uma responsabilidade que não era minha. Nada explícito, nada agressivo. Apenas aquele velho movimento sutil que sempre acontecia porque eu nunca resistia. Senti o impulso automático de aceitar, seguido de uma pausa consciente. Disse que não poderia assumir aquilo naquele momento e sugeri outra alternativa. O silêncio que se seguiu durou poucos segundos, mas foi suficiente para eu perceber algo novo. Ninguém se ofendeu. Ninguém me puniu. A situação se reorganizou sozinha. Saí da sala com o coração acelerado, mas com uma sensação estranha de alinhamento. Esse tipo de experiência começou a se repetir. Pequenas situações em que eu, antes, teria me encolhido. Pequenas decisões em que eu, antes, teria cedido. Não havia triunfo, nem sensação de vitória. Havia coerência. E isso, para mim, era novo. Às vezes me pego pensando em como minha mãe teria reagido se tivesse tido acesso a esse tipo de linguagem emocional. Se tivesse aprendido, mais cedo, que dizer não é sinônimo de abandono. Mas logo interrompo esse pensamento. Não por negação, mas por respeito ao tempo dela. Cada uma faz o que pode com o repertório que tem. Comparar trajetórias não muda o que já foi feito. Apenas cria ruído onde agora existe clareza. Em alguns dias, a memória do depósito volta de forma inesperada. Não como peso, mas como referência. Como se aquele lugar tivesse se transformado em um marco interno. Um antes e depois silencioso. Não sinto vontade de revisitá-lo mentalmente. Apenas reconheço o papel que teve. Algumas portas só existem para serem abertas uma vez. Se você está ouvindo essa história e sente que algo parecido acontece aí dentro, essa reorganização discreta, essa revisão de papéis que ninguém anunciou, talvez isso também esteja te pedindo tempo. Histórias assim não se resolvem com uma decisão isolada, mas com uma sequência de escolhas pequenas. Estar aqui, se inscrever no canal, é uma forma de acompanhar narrativas que respeitam esse ritmo real, sem pressa artificial. Houve também momentos de dúvida, não sobre a decisão em si, mas sobre o custo emocional dela. Algumas pessoas interpretaram meu silêncio novo como frieza, outras como distanciamento proposital. Não tentei corrigir todas as leituras. Aprendi que explicar demais também é uma forma de se expor além do necessário. Quem precisava entender, entendeu com o tempo. Quem não conseguiu, talvez estivesse mais preso à versão antiga de mim do que disposto a conhecer a atual. Em noites mais cansadas, ainda me pergunto se minha mãe teria feito escolhas diferentes, se tivesse tido mais apoio, mais opções, mais escuta. Essas perguntas surgem sem rancor. Surgem como constatações tardias de um contexto que não volta. Não me cabe reescrever a história dela. Cabe apenas não repetir automaticamente os mesmos silêncios. O mais curioso é que, ao parar de carregar o que não era meu, comecei a sentir coisas que antes ficavam abafadas. Vontades simples. Preferências claras. Uma irritação legítima aqui. Um entusiasmo discreto ali. Emoções que não pediam permissão para existir. Era como se, ao tirar um peso estrutural, o resto tivesse finalmente espaço para respirar. Ainda não considero essa história encerrada dentro de mim. Não porque haja algo pendente, mas porque ela continua produzindo efeitos, como uma decisão que reverbera, não por barulho, mas por coerência. E talvez seja assim que finais reais funcionem. Eles não se anunciam. Eles se confirmam. Eu sigo. Um dia de cada vez. Com menos urgência de consertar tudo. Com mais clareza sobre o que me cabe e o que não. E, acima de tudo, com a consciência de que aquela chave não abriu apenas um depósito. Ela abriu um limite. E aprender a respeitá-lo tem sido o trabalho mais silencioso e mais transformador da minha vida.